Então, estamos eu e a Alana. A Alana é minha coach. A Alana está aqui no Rio de Janeiro, né? Ela é de Rondônia. Ela veio passear, não veio me conhecer apenas. Ela aproveitou que eu estava aqui e veio me conhecer, na verdade. E aí eu comentei no Snapchat hoje que ela estaria aqui, que eu ia encontrar com ela para a gente se conhecer pessoalmente, porque o coaching foi online. E aí pediram para que eu fizesse um vídeo com ela, para que ela pudesse contar um pouquinho como é que foi o coaching, contar um pouquinho a experiência dela. A Alana foi aprovada, vou deixar ela falar aqui, se apresentar e falar o concurso que ela foi aprovada e tudo mais. Oi, gente, boa tarde. Eu sou de Rondônia, de Paraná, lá no norte, do ladinho do Acre, lá onde vocês foram fazer o TRT da 14ª região. Eu vim para o Rio passear, visitar uma prima que mora no bairro da Débora, uma coincidência da vida, e a gente aproveitou para se ver pela primeira vez. Bem ali. Aí... eu conheci a Débora em agosto do ano passado, quando eu comecei a estudar para concurso. Eu já seguia ela nas redes sociais, porque eu já estava pensando em fazer concurso, e ela sempre dava umas dicas legais. Aí eu comecei a ouvir falar de coaching para estudo, porque eu não era do mundo de concurso, não tinha nem noção o que vocês faziam para passar em concurso. E eu me interessei pelo fato de estar advogando já há 3 anos, sem ideia de como que volta a estudar. Meu último estudo tinha sido para a prova do OAB. E achei a Débora bacana, achei o que ela falava legal. E contratei, a gente fez 30 dias, porque faltava exatamente 30 dias para a prova do TJ de Rondônia, que eu já estava inscrita, que eu já estava estudando há um mês, mas totalmente perdida, sem foco. Estava inscrita para analista e técnico, mas estudava só para analista, e aí tinha um monte de dúvidas. Enfim, a Débora veio, me ajudou, esclareceu, me mostrou o que é estudar, e graças a Deus eu fiz a prova, tive a aprovação, eu passei para técnico e para analista. No caso, o TJ Rondônia era oficial de justiça, analista no nível superior. Eu fiquei para técnico em primeiro lugar na vaga para deficiente físico e para oficial de justiça também, para as comarcas que eu escolhi, né? Para classificação geral, para técnico no estado eu também fiquei em primeiro lugar, para deficiente físico. Para oficial de justiça eu não me lembro bem qual foi minha colocação do estado, da classificação geral, mas acho que foi 20º, alguma coisa assim, eu não me lembro bem qual foi a classificação geral. Agora, nesse momento, eu estou passando a fase mais difícil, que é esperar a nomeação. Eu estou próxima da lista para técnico. Para oficial, ainda não tem uma previsão, porque não chamou ninguém, né? O deficiente físico ele é o 5º a ser nomeado, então tem que esperar também. E só tinha uma vaga, então não estou dentro das vagas para oficial, mas estou na esperança ainda. E estou de férias agora. E a Alana, ela tem uma história bem curiosa. Vocês podem olhar e falar assim, cabeçuda. Também ela sabia tudo, super confiante. A Alana tem uma história bem interessante. Eu vou pedir para ela falar. Não sei se ela vai querer contar toda a história dela, porque, né, é pessoal, fica a critério dela. Não, é contar, desabafar. Tá. E aí, Se eu fiz uma boa faculdade. Você fez boa faculdade? Então, eu fiz minha parte, mas não era aluna nota 10, não. Eu era aluna nota 7,68. Eu estudei a faculdade particular de Paraná, onde eu moro mesmo, se chama Ubra. E eu era uma aluna, assim, que eu tentava não ficar de substituta, né? Mas eu nunca fui CDF, não passei na primeira prova do OAB, passei na 4ª prova do OAB, eu fiz 4 vezes a prova do OAB, 2 vezes. 2 vezes eu ainda estava na faculdade, 2 vezes quando eu tinha me formado. Inclusive, estou muito esperançosa de ser chamada agora, porque eu vim para o Rio, fiz férias no Rio também, voltei, fiz a prova do OAB e passei. Então eu acho que agora, quando eu voltar, já vão me nomear. O Rio me dá sorte. E aí, Alana, eu queria que você contasse para eles, né?
como é que você estava quando você resolveu contratar o coaching e por que você resolveu contratar? Perguntaram ali também qual foi a área da OAB que você fez. Na época da faculdade eu estagiava no MPF e eu só tinha noção de prática jurídica no penal. Então eu fiz penal por isso. Mas eu nunca atuei em penal, me especializei em direito do trabalho, é o que eu trabalhava. Sobre o momento que eu fui procurar o coaching, foi o seguinte... eu advoguei, eu sempre quis advogar, eu nunca pensei em concurso, pelo contrário, eu sempre falava assim, vai chegar uma hora que a máquina do Estado não vai conseguir pagar todo mundo, esse pessoal vai ter que se virar de outro jeito, e concurso público não é pra mim. Aí eu, há 3 anos advogando, estava no escritório legal, bonito, como eu sempre quis, com uma sócia, que era uma amiga da faculdade, que a gente sempre sonhou em ser sócia, e a gente estava há 6 meses sendo sócia só, porque anteriormente eu advoguei sozinha, advoguei em outro escritório, enfim. Mas já há algum tempo, assim, desde 2014, meu pai ele teve um problema de saúde, meu pai ele é empreendedor, ele é comerciante. E foi um momento assim, meio complicado, porque quando você é comerciante, o comércio anda com as suas pernas, né? Então, o comércio dependia do meu pai 100%. Aí ele precisou parar por causa do problema de saúde dele, eu tive que ajudar, eu tive que me afastar do meu escritório, que na época eu advogava sozinha, tinha meu próprio escritório sozinha, para cuidar das coisas dele, porque o comércio dele pagava mais as contas do que o meu escritório, né? Então, dele era mais importante. Aí eu comecei a refletir sobre a vida. Você trabalhar no emprego que é você ou você. Se você passar mal, se você morrer, se você... Enfim, precisar ficar internado uma semana, você para de comer uma semana. Claro que não nessa extremidade, mas, né, vocês entenderam. Depende da sua produtividade. Exatamente. E aí eu comecei a refletir sobre isso, também pensar que... Poxa, tantos anos de estudo e você não tem o direito nem de ficar doente, né? Aí eu fiquei com essa vontade de fazer concurso dentro do meu coração, porque por causa da estabilidade e tudo. Só que eu tinha vergonha de assumir que agora, depois de tanto tempo querendo ser advogada, que falando mal dos concurseiros, eu ia decidir fazer concurso. Aí até que eu assumi essa vontade, assumi esse desejo no meu coração com muito medo de ser mal vista por todo mundo, pela minha sócia, pelo meu pai, que sempre quis que eu fosse advogada. Intervir aqui. Sócia que, por sinal, veio para ser minha coach também depois. Muito medo também da opinião das pessoas, de dar errado, de demorar muito tempo para passar e aí não voltar a depender do dinheiro dos meus pais. Mas eu falei assim, ou eu faço agora, que eu sou solteira, que eu moro na casa dos meus pais, ou eu vou passar a vida inteira com medo e querendo tentar uma coisa e não vou arriscar. Então eu saí do escritório no dia 30 de junho e fui, dia 1º de julho, começar a estudar. E aí eu não sabia como estudar. Eu tinha todos esses questionamentos no meu coração, eu tinha toda essa dúvida. Eu não estava sendo 100% apoiada pela minha família. Minha mãe, ela estava muito, muito feliz me apoiando, porque ela também sempre foi servidora pública e sempre quis que eu fosse. Mas outras pessoas não estavam, e isso estava me trazendo muita aflição. Eu precisava, assim, de alguém que me orientasse, que me estimulasse, que me fizesse sentir vontade, mais vontade ainda que eu já estava sentindo, para sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, o coach, para mim, além de ter sido necessário para me ajudar a voltar a estudar depois de tanto tempo, foi também necessário para o meu emocional. Muito. Eu precisei muito da Débora para me ajudar no emocional. Eu até falei, acho que eu vou precisar de uma psicóloga agora. A Lana, inclusive, um pouco antes dessa prova, que, na verdade, durante quase todo um mês, né, ela quase desistiu diversas vezes de fazer a prova, que ela foi aprovada em primeiro lugar. Inclusive, na semana, né, Lana? A Lana falou pra mim, no dia também, Débora, eu não vou fazer a prova. Não existe isso, Lana. Você vai fazer a prova. O que é isso? Então, e o coaching foi muito... Acho que a gente trabalhou bastante isso
de ela ter confiança nela mesma. Ela adquiria essa confiança que ela fazia um bom estudo, ela ficava muito nervosa, inclusive, porque eu lembro que ela estava errando as questões próximo já à prova. Eu falava, Débora, mas na matéria X e Y eu ainda não estou indo bem, eu estou acertando 50%. Eu falava, calma, Lana, vamos com calma. No concurso, a sorte entra para quem estuda, que é você ter a sorte de cair aquilo que você estuda. Então, e foi o que aconteceu. A sorte dela entrou nesse momento, que ela estudou, ela deu o melhor dela. E aí, Alana, me diz assim, o que você sentiu em questão no emocional? Oi, pessoal. Oi. Voltamos, a internet do shopping caiu. Pobre é assim, né? O 3G não funciona, a gente vai no shopping, no Wi-Fi do shopping. Então, continuando, eu estava falando que muita gente procura o coaching principalmente para organizar os estudos, quando na verdade a grande maioria acaba precisando na verdade de controle emocional, de aprender a ter equilíbrio emocional, a famosa inteligência emocional que está bem famosa agora. Então, eu queria... E a Alana, possivelmente, ela pensou no coaching justamente para ajeitar a rotina de estudos. Mas eu queria saber, você achava que você fosse conseguir um apoio emocional? Como é que você achava? Aí, Ana, tá aí. Então, primeiro momento, quando eu pensei, foi sobre a rotina de estudos. Até porque quando eu comecei a te seguir, as suas dicas eram bastante sobre rotinas de estudo, né? Só que eu li sobre coaching para saber o que era isso, como que ia funcionar, e eu vi que tinha um pouco desse apoio, assim, aprender a ser melhor, né? Aí eu peguei e falei assim, pode ter um apoio aí também, né? Porque tava meio que sedenta de apoio, então eu achei que poderia vir, mas não como eu tinha. Eu acho que eu não imaginava, assim, a sua paciência em ouvir todas as minhas reclamações, todos os meus blá blá blá, e ainda tratar isso, né? Como você dá os exercícios, pede pra gente respirar e tudo. Então, é uma forma de tratar isso. Então, assim, quando esse apoio começou a surgir, eu comecei a sentir mais à vontade e mais necessidade de ter também. E eu lembro uma frase que, gente, vocês estão aí porque não tá aparecendo nada, tô vendo só a gente entrando. Manda uma mensagem aí que não tá aparecendo nada pra gente, tô preocupada. Mas uma frase me marcou muito que a Alana me falou uma vez. Ah, tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo calado, estamos prestando atenção. A Alana falou uma vez assim pra mim, Débora, às vezes eu tenho vontade de te bater. Você lembra? Você fala umas verdades pra mim que às vezes eu tenho raiva de você, mas eu sei que eu preciso ouvir isso. Então, isso me marcou muito. E às vezes eu falo isso para outros coaches. Eu sei que provavelmente agora você quer me bater, você tá com raiva de mim. Mas agora eu sou tipo a mãe, dando esporro no filho, puxando a orelha e botando para estudar. E aí, gente, tem a coach minha aí, a Nayara. Eu queria saber... vocês querem fazer alguma pergunta para a Lana? Que eu tô até com medo desse Wi-Fi. Porto Velho, ó, tá vendo? Vocês querem perguntar alguma coisa? A Lana está aqui à disposição para responder perguntas. Pode ser sobre o coaching, sobre a vida dela de concurseira, sobre a decisão dela de se tornar concurseira. Ok. Rotina de estudo, gente, era aquela definida pela Débora, de carga horária, como que ela ensinava parte de doutrina, parte de revisão, parte de questões. Mas eu não conseguia cumprir 100%, não sou 100% dedicada, não dedicada, mas assim, eu não conseguia me doar daquele tanto, assim, até porque eu estava começando ainda, e para falar bem a verdade, até hoje eu ainda sinto dificuldade, quem me conhece sabe, dá preguiça sim, e é muito engraçado que eu falava com a Débora assim, Débora, mas eu não rendo, meu estudo não rende, o que acontece comigo, porque só eu sou assim. E uma vez a Débora gravou um vídeo falando sobre o Instagram, que todo mundo estuda, todo mundo posta foto com o livro na mão, e mais um round, 2 rounds, 3 rounds, tarará. E eu falava, meu Deus, eu sou estranha, eu não consigo fazer igual essas pessoas. E não é verdade, todo mundo falha, todo mundo chega uma hora que a cabeça começa a ficar fraca, a gente não consegue. Quantas horas por dia? A quantidade de horas que a gente definiu de estudo eram 6 horas. Mas eu não estudava 6 horas todos os dias. Eu ficava sempre na média ali de
4h30, 5 horas. Nos dias que eu estudava 6 horas por dia, eu ficava tão feliz, mas tão feliz, que eu saía à noite para comer com as minhas amigas, para comemorar que eu tinha estudado 6 horas por dia. E um detalhe, várias vezes, ó, vou falar aqui também, várias vezes eu quis baixar a carga horária da Alana para adequar a realidade e ela não deixava. Ela falava, não, Débora, deixa 6 porque eu quero ter minha meta e eu quero me esforçar para chegar até ela. Então, foi o que ela falou. Às vezes elas conseguiam 6, mas a gente já trabalhava sabendo que a média dela era 4,5, 5, para adaptar essa realidade. Isso é tão verdade que depois que eu saí do coaching, que eu fiz um mês, aí eu retornei, acabou agora em fevereiro. Aí eu falei, Débora, vamos fazer 5 horas, porque 6 eu já descobri que eu não consigo. Então, a minha última meta diminuiu para 5 horas para ter mais qualidade ao invés de quantidade. Perguntaram sobre os materiais que eu usava. Eu comprei um curso, posso falar não? Eu comprei um curso da SERS, com a minha... Na época eu ainda trabalhava. Os livros que eu tinha em casa, que não eram muito atualizados não, mas agora eu já comprei atualizado. Aí é lei seca, gente, só que eu usava. Eu não tinha... É porque assim, ó, eu tava saindo do escritório, não ia mais trabalhar, eu ia ficar sem grana, né, porque eu não ia trabalhar mais. Então, eu não podia fazer muito investimento. Então, eu comprei um VADMEC, parcelei em várias vezes e estudei com esses materiais. Alguém perguntou aqui se você começaria o coaching antes, se você soubesse como foi. E também o que você fez, acho que de errado, e que você faria, se pudesse fazer de novo, consertaria. Na verdade, a Alana fez um mês para o TJ Rondônia. Depois ela voltou e fez mais 3 meses para o TRT 14. Qual que foi a pergunta? Se você faria antes, se você soubesse. Tá. E se você fez alguma coisa errada que você faria de novo durante o coaching. Foi essa aqui. Se eu soubesse antes do concurso, se eu faria o coaching? É isso? Se você faria... Peraí. Se você tivesse sabido antes, você teria começado antes, ao invés de um mês antes da prova? Com certeza, com certeza eu faria antes. Tanto que quando eu decidi fazer o TRT 14, que eu decidi fazer o coaching com a Débora pro TRT 14, eu entrei no coaching uma semana antes de sair o edital, porque o pessoal falou assim, tá saindo. Eu falei, bem, vou começar o coaching logo para não perder tempo, mas foi só uma semana antes também. E perguntaram também se um mês é suficiente. Eu acho que o mês não é suficiente para estudo. Eu acho que foi o que a Débora falou. Eu tive a sorte de ter estudado e ter caído o que eu estudei na prova. E eu não tive uma excelente nota. Também tive a sorte das pessoas também terem ido mal e eu ter conseguido ser um pouco melhor que elas. Então, eu acho que sim necessário você estudar antes do edital, você ter um foco, qual concurso que você quer e ficar focada naquele concurso. Perguntaram aqui se você cometeu algum erro, tipo, não ser tão aberta, não contar tudo. Na verdade, a Alana falava tudo. Ela ficava com medo de mim, mas... É verdade. Como eu falei, gente, quando eu não falava sempre também, né? Não, eu acho que eu falava. Agora, dessa última vez, eu estava menos. Mas quando eu chamei a Débora para ser a minha coach, eu precisava de uma best friend forever, porque a minha best friend forever, que tá no Periscope, que era minha sócia da época, tava brigada comigo, então eu não tinha ninguém pra dividir minhas coisas. Aí eu falava tudo pra Débora, tudo que eu pensava, tudo que eu sonhava, tudo que me afligia, tudo que eu fazia de errado. Eu falava, eu saí, festei demais, bebi demais, e aí, e hoje eu tô triste porque eu fiz isso, porque eu falei que eu não ia fazer isso, e eu não consigo estudar porque eu também fiz isso. Então eu partilhei tudo mesmo com ela, e acho que foi isso o diferencial que eu já falei para algumas pessoas. Partilha, fala, porque mesmo que você fale para uma pessoa da sua intimidade, essa pessoa ela não tem uma visão de coaching para te orientar. Ela vai te orientar às vezes com menos realidade, ela vai passar a mão na cabeça, e não é isso que a gente precisa. Perguntaram se eu conciliava com alguma atividade do escritório. Sim. Eu não larguei os meus clientes, eu só não peguei mais cliente novo. Então, todos os clientes que eu já atendia, eu continuei atendendo. Então, tinha dias que eu não conseguia estudar também, porque eu achava que eu tinha que advogar mesmo. Se você acha possível conciliar a advocacia com o estudo?
Eu acho que é possível. Eu fiz isso por um período antes de sair do escritório. Só que eu acho que quando eu decidi sair do escritório, eu já estava muito, assim, insatisfeita com a advocacia, entendeu? Então, que isso estava me trazendo um estresse, porque eu não estava mais me realizando ali. E eu sou uma pessoa meio rebelde, assim, quando eu estou infeliz, eu dou um jeito de procurar alguma coisa que me deixe feliz. Então, eu saí mais por estar insatisfeito com a advocacia do que por achar que não conseguia conciliar. Então, eu acho que dá. E aí, gente, mais alguma pergunta? Ionai aí. Ionai, tô de olho em você, Ionai. Tava falando de você com a Lana, não era mal. Não. Eu quero fazer. Quer fazer? Manda e-mail. Na minha bio aqui, no perfil, tem o e-mail. Eu não tenho como escrever aqui, gente, mas é Débora, com H no final, @coaching, COACHING, aprovacão.com.br, tá? Mas na minha bio aqui tem, nas redes sociais também, vocês me mandem mensagens que eu mando um e-mail para vocês. Alguém tem mais alguma pergunta para a Lana? Vamos aproveitar que o Wi-Fi do shopping está colaborando. Você pode ter mandado errado, Thaís, o e-mail. Me manda mensagem pelo... Ah, botaram aí, olha que beleza. Dá uma print aí, gente, da tela com e-mail. Garota propaganda. Vou cobrar depois. Vai cobrar. Eu paguei até café para ela, gente. Café aqui da Débora. Vai continuar estudando para outros concursos? Sim, Andressa. Como eu passei para técnico nas vagas de oficial, eu não passei dentro das vagas, apesar de ter ficado bem colocada. Eu não quero ficar como técnico. E como eu disse, eu nunca pensei em concurso, então eu nunca tive um cargo assim que fosse a minha paixão. Mas agora, como eu sempre gostei de direito do trabalho, eu estava pensando em ser analista, eu sempre falava, não quero ser juiz não, o juiz trabalha muito, tem muita preocupação. Mas agora estou decidida, vou estudar para magistratura do trabalho, vai ser uma outra caminhada, uma caminhada muito mais longa, que jamais em 30 dias dá para passar. Mas eu tô com essa proposta aí que vai durar aí não sei quanto tempo, 2, 3, 5 anos, vamos ver quanto tempo que vai durar. Perguntaram o cargo maior, magistratura do trabalho, é esse que eu tô focada agora. E aí, gente, mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? Devagar e sempre, exatamente. Isso é o que eu sempre falava para a Lana, né? Eu sempre falei uma coisa que eu sempre falo para os meus coaches, estão te desejando boa sorte. Obrigada. Eu sempre falei, gente, um dia de cada vez, sabe? Vive o presente, esquece, tem aquela frase clássica, mais hoje, menos ontem, menos amanhã. E é isso mesmo, a gente pensar mais no hoje. O que eu posso fazer hoje? Eu falei, acho que 25 vezes para você, né? 25.000 vezes. O que eu posso fazer hoje para que amanhã eu esteja mais perto da minha aprovação? Sabe, esquece, para de pensar no que está dando errado, no que falta e se vai dar certo. A gente estava falando muito sobre isso, né? Se a gente começa a pensar no e se, o que o futuro pode apresentar para a gente vai arranjar 1000 possibilidades, 50.000 boas e 50.000 ruins. Talvez, até dependendo de como a gente tiver o nosso emocional, a gente vai arranjar mais ruins do que boas. Você era ansiosa. Olha, eu vou te falar, eu sou ansiosa até hoje. Não melhorou, não. Mas é isso que a Débora estava falando agora. O hoje, tipo assim, eu estava... Cada dia tinha um problema. Cada dia tinha um problema, é verdade. Um dia o Wi-Fi não funcionava, eu não conseguia assistir a aula. Outro dia era o barulho. Outro dia era o prazo que eu tinha que cumprir. Outro dia era o favor que a minha mãe pedia. Então, todo dia tinha um problema. E todo dia eu pensava, será que eu vou conseguir? Meu Deus, eu larguei tudo, eu vendi meu carro, eu saí do escritório, eu isso, eu aquilo, e aí vai acabar meu dinheiro, eu vou precisar pedir dinheiro emprestado pro meu pai. E
Aí eu ficava pirada. Eu ia lá, mandava um áudio pra Débora, falava tudo isso pra ela. Aí ela falava pra mim, Alana, faz exercício de crenças limitantes e crenças alavancadoras. Aí eu comprei um quadrinho, tá? Que eu não tinha quadrinho, não tinha nada dessas coisas de concurseiro no meu quarto. Comprei 1 milhão de canetas coloridas, que eu também não tinha. Aí, mas já parei, porque a gente gasta muito dinheiro com isso. E colocava isso no quadrinho e pensava sobre isso. Fiz um quadro dos sonhos, o que eu quero ter, onde eu quero chegar, por que eu estudo. Fiz uma lista de países que eu quero viajar, porque eu adoro viajar. E todos os dias eu li aquilo, todos os dias eu pensava sobre isso. E às vezes não resolvia. Eu mandava um áudio para Débora, falava, Débora, eu já fiz o exercício, eu já fiz o treinamento de ansiedade, respiração, para poder ficar mais tranquila, e eu não tô. Aí às vezes ela falava, então deixa aí um pouquinho o seu cantinho, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, sai desse ambiente. Todos os dias eu sofria com ansiedade, e até hoje, porque agora eu tô esperando para ser nomeada, e é muito difícil esperar também para ser nomeada. Então, acho que é um exercício diário mesmo. Acho que a gente não fala assim, não sou mais ansiosa. Acho que a gente fala assim, hoje eu sei como trabalhar a minha ansiedade hoje. Porque também, não sei se amanhã eu vou saber, mas hoje eu sei. E a ansiedade também é uma coisa que todo mundo tem dúvida. A ansiedade... Opa, a planta aparecendo ali. A ansiedade é positiva. O problema da ansiedade, porque a ansiedade é o que faz a gente se mover, né? Mas o que é ruim na ansiedade é quando ela toma conta da gente, a ponto de não deixar a gente agir. Paralisa a gente completamente. Aí é o excesso de ansiedade. E a Nayara até botou aí, ansiedade é excesso de futuro. E é exatamente. Por isso a frase, mais hoje, menos ontem e menos amanhã. Então, assim, eu trabalhei muito com a Alana. Eu acho que, assim, óbvio, eu não consegui, talvez, reduzir tanto, né, o nível de ansiedade. Mas tinha momentos que eu aconselhava ela, que nem ela falou, olha, Alana, dá uma parada de estudar, a cobrança está muito grande, vai dar uma volta, sai. Às vezes ela falava, eu posso sair com as amigas, eu não, sai. Se você está precisando, eu sou muito a favor disso, eu acho que tem momentos realmente que não adianta você ficar se puxando ao extremo. É o momento, às vezes, de você parar, sair, respirar ares novos e depois voltar para estudar. Você vai voltar mais tranquila, mais relaxada. Perguntaram aqui do coaching. Vai ter presencial em breve no Rio de Janeiro. A previsão é começar em abril. A gente já está pintando a sala. Vai ser lá no centro da cidade, na Cinelândia. 5 minutos do metrô, nem 5 minutos andando do metrô, é bem pertinho. Mas, por enquanto, é online, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Alana? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só ia segurar. Estão olhando pra gente, tipo assim, as blogueiras. Tipo isso, dica de moda. Que bom, Mar, que bom. Vai no meu Facebook, ou então me manda um e-mail para esse e-mail que postaram aqui, Débora, com H no final. Tudo complicado, né? Débora com H no final, @coachingaprovação.com.br, que tem um formulário para interessados no presencial, ou então tem no meu Facebook também. E aí você pode preencher, eu fico com o seu nome, com os seus dados, assim que for lançado a gente já manda. Tá bom, a Ionai tá mandando um beijo. Um beijo muito grande pra Ionai, que era a sócia, né, da Alana, agora é minha coach. Ionai, continuo de olho em você, tá bom? Deixa eu mudar o dedo, que esse dedo é feio. Continuo de olho em você. Gente, eu não sei se vocês têm mais perguntas, se vocês tiverem, pode mandar, e eu respondo, mas só queria falar alguma coisa sobre desistir de fazer a prova. Essa vai diretamente para algumas pessoas. No dia da prova do TJ, eu fiz as duas, técnico e oficial. O oficial foi de manhã, e o que eu achei que era bom, porque era a primeira, cabeça fresca. E eu estava muito pilhada, muito. Eu pedi para minha mãe me levar para no percurso ter a prova, para eu ir revisando. O que não é bom, pelo menos pra mim não era bom, né? Cheguei muito pilhada, eu fui muito mal nessa prova, muito. Só deu pra eu passar, porque não deu pra eu... Se eu fosse na... Dá licença. Só deu pra passar. A frase da pessoa. Eu fui muito mal, só deu pra passar. Mas você entendeu. Enfim, eu fui muito mal na prova. Tão mal que eu cheguei em casa, eu fui corrigir, que eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, eu não vou fazer a prova de técnico. O que eu vou fazer nessa prova e tal? Aí eu fiz o quê?
lembrei o que a Débora me falou. Falou, Alana, é só uma prova. Essa prova não vai mudar a sua vida. Você vai continuar a mesma pessoa. Se você se você for mal, vai servir de aprendizado. É o primeiro concurso que você está fazendo. Aí eu pensei sobre isso, falei assim, não, agora eu vou dirigindo para o concurso, coloquei uma música, eu fui cantando, a música da Ludmilla, inclusive, foi aquele dia, e fiz a prova de uma boa, sabe, tranquila, relaxada, até achei que eu tinha ido mal, mas fui bem melhor do que na prova de oficial, e deu certo. Então, assim, eu quero falar para vocês, não desistam de estudar, não desistam do dia da prova, de fazer a prova. O não, a gente já tem. Se a gente não estudar, a gente não vai passar. Se a gente não for fazer a prova, a gente não vai passar. Se a gente hoje escolher, ao invés de estudar, assistir televisão, a gente não vai passar. Então, eu acho que a gente precisa tentar. Tenta todo dia um pouquinho. A Débora falava isso pra mim. Pro TRT 14, eu acho que é importante falar, foi muito pior do que pro TJ, pra mim. Porque no TJ, eu tava assim, essa era a minha única chance, entendeu? Eu tinha largado o escritório, tinha largado o meu trabalho, eu tinha optado por aquilo. Quando eu fui fazer o TRT 14, eu já tinha aprovação do TJ, e o TJ já estava chamando a galera. E aí eu tava naquela sensação, não, já passei e tal. Aí começou a surgir uma proposta de trabalho de dar aula num curso de Direito do Trabalho pro cursinho do TRT. Aí eu me dediquei para esse trabalho, porque eu estava querendo agora começar a ganhar dinheiro e não mais estudar. A ansiedade de concurseiro. Passou em agora eu vou viajar e não vou mais estudar. Aí eu peguei e senti muito mais dificuldade de estudar para o TRT 14 do que para o TJ. E a Débora falava para mim assim, Alana, tá difícil estudar, mas estuda uma hora, estuda meia hora. Se você conseguir estudar meia hora hoje, melhor do que você não estudar nada. E quando eu pensava nisso, eu passava na minha mesinha, olhava no meu cantinho e falava assim, vou estudar meia hora, vai. Aí quando eu vi, já tinha passado 45 minutos, uma hora, às vezes uma hora e meia, e eu nem tinha sentido ainda nada, eu tava tranquilo estudando. É muito mais psicológico, né? Exatamente. Você fica no sofá, você fica pensando, nossa, eu tenho 6 horas para estudar. Nossa, como é difícil estudar 6 horas. Você não estuda nada. Se você sentar e estudar uma hora, quando você vê, você estudou 2, 3. Talvez você não cumpre o cronograma, mas cumpre metade, 25%. Então, faz todo dia sempre, né? Faz todo dia um pouquinho, porque isso vai acumulando. Uma coisa que você falou também que me marcou muito foi assim, todo concurso logo que eu decidi fazer concurso, eu acho que estava nas últimas esperanças que todos os órgãos começou a abrir concurso, todos. Acho que eles sabiam que 2016 ia ter corte, falando, vamos abrir todas as vagas agora. E todo dia eu acordava e tinha um edital publicado. Eu ficava, Débora, eu quero fazer isso, Débora, eu quero fazer isso, Débora, esse é bom. Débora, olha quantos que esse paga, eu quero esse. A Débora falou pra mim, Alana, estudar pra concurso é igual encher uma bacia numa pia pingando. Você coloca ela lá, cada gotinha enche um pouquinho. E aí, se você tirar toda hora que vier um edital e você corre para um outro edital, você está jogando a água da sua bacia fora. Sua bacia nunca vai encher desse jeito. Então você tem que focar para essas gotinhas de conhecimento encher sua bacia. Então foi aí que eu falei, não quero mais saber do mundo de outros concursos, quero estudar para esse TJ, vou focar nesse TJ. Quando acabou o TJ, é aí que eu fui refletir sobre o que eu queria, decidi o TRT e agora decidi magistratura e vou deixar minha bacia lá debaixo da pia na magistratura e só. Bom. E aí, gente? Sensacional, né? Gente, eu tô adorando o Periscope. Gente, a gente vai... Que horas são? A gente também 6. Daqui a pouco a gente tem que ir, até porque o Wi-Fi nem sei se vai aguentar muito tempo, de novo. Vocês têm mais alguma pergunta pra gente fechar? Falando aqui uma coisa, alguém perguntou sobre o sono. O sono chove muito. Ai, muito obrigada por avisar. Só não quero ficar ilhado, porque aqui você sabe que enche tudo, né? Também não quero. Pois é. Tem uma festa pra ir hoje, férias. Adoraram sua história. Obrigada. E o que acontece? O sono... Beijo, Ionai. Eu não só brigo com você, não. Também gosto muito de você, Ionai. Estamos no Rio, sim. Uma coisa que falaram sobre o sono. O sono também está muito ligado à falta de motivação, preguiça. Na verdade, a preguiça também vem um pouco de falta de motivação. E isso que a Alana falou está muito relacionado também, de você todo dia se forçar um pouquinho mais.
Gente, essa planta tá querendo participar. Então, tá difícil hoje, vai meia hora, vai. Tá com sono, levanta. Eu tinha uma amiga na biblioteca que fazia polichinelo, a Tati. Ela levantava, ia pro banheiro. Enfim, ela fazia várias coisas. Você bebe uma água gelada, corta, sabe? Tem gente que levanta, dá uma espreguiçada, acelera o coração, por isso o polichinelo. Então, você tem que cortar e se forçar sempre um pouquinho mais. Porque o sono, muitas vezes, é psicológico. Ele não é algo físico mesmo. Quando é físico, você está com sono, de verdade. Eu sempre falo isso. Baixa a cabeça e dorme 15 minutos, 20 minutos, meia hora se for necessário. Dorme. Mas você tem que perceber se ele é emocional ou se ele é físico. Porque o emocional, você pode dormir meia hora, acordar e continuar com sono. Vai dormir 8 horas de sono e vai continuar com sono o dia inteiro. Então, tem que cortar esse padrão. Mais alguma pergunta? Sobre o sono, também queria falar pra vocês uma coisa que a Débora não sabe porque ela já não era mais minha coach. Foi umas 2 semanas antes de eu viajar. Eu não tava mais conseguindo estudar. Aí, o que eu fiz? Eu mudei o local de estudo. Eu comecei para a biblioteca da minha antiga faculdade. Eu voltei para lá todo dia à tarde. Eu ia para lá e estudava 3 horas. E foi 2 semanas, sem prova, sem nada, porque eu já tinha feito a prova do TRT. Não, tinha feito ainda não. Faltava 2 semanas para a prova. Foram 2 semanas estudando para a prova. Sensacional! Como há muito tempo eu não estudava. Então, assim, quando você muda o local de estudo, porque quando você vai naquele lugar, você já cria um trauma. Nossa, eu não consigo estudar aqui. Eu não sei vocês, mas eu tenho isso, assim. Volta todas as crenças. Exatamente. As crenças limitadoras parecem que estão lá na cadeira te esperando. E como eu fui no TRT 14, vocês estão perguntando, eu acho que... Ela foi mal, só deu pra passar. Eu não lembro agora quantos pontos eu fiz, mas... Como o deficiente ele tem a redação corrigida, eu vou ter minha redação corrigida. Então, só vou ter ideia de colocação mesmo quando sair. Mas eu fiz pontuação, acho que eu fiz 100 pontos, 95 pontos, uma coisa assim, eu não me lembro bem. Só fiz para analista também. Então, o que eu estava falando para vocês, quando o cantinho de estudo estiver ruim, muda de lugar, vai para a biblioteca, chama um amigo, estuda na casa do amigo, depois o amigo vem na sua casa e estuda com você. Pelo menos você estudar 2 horas com seu amigo e depois conversar outras 2, pelo menos você estudou 2 horas. Sim. Embora o ideal seja não conversar as outras 2. E essa troca do ambiente, até para uma sala de estudos, uma biblioteca, é legal porque você muda o ambiente, como ela falou, mas também você vê pessoas ao seu redor estudando. Quando você está em casa, você vê a cama, você vê o sofá. Você vê tudo que te chama para te tirar do estudo. Na biblioteca tá tudo te chamando para o estudo. Você às vezes quer parar, tá desistindo e olha, nossa, olha aquele cara ali, olha aquela garota ali, ela tá ali desde cedo, sabe? E ela tá ali, não desistiu ainda. Por que eu vou embora? Você vê Netflix? Eu não tenho Netflix, eu não tenho internet, eu não tenho TV a cabo, tá? Eu só vejo Globo mesmo. Já é muito difícil sair da Globo, então não tenho Netflix, não. Eu comecei a ver série, eu não assisto nenhuma série. Aí eu comecei a viciar e eu parei. Nunca mais assisti, não. Mais alguma pergunta, gente? Que a gente vai ter que encerrar. Eu fiquei bem preocupada com essa notícia da chuva, confesso. Quer falar mais alguma coisa? Porque a Lana me surpreendeu. Eu não sabia que ela seria tão desinibida desse jeito. Ela já tá arrancando o microfone da minha mão. Já tá falando, deixa eu contar. Porque quando perguntaram, foi até a Andressa. A verdadeira face da Débora, puxando a orelha do povo. Tá vendo, né, Ionai? Como funciona o programa com você? Ah, tá. Eu pensei que fosse a Ionai, que era a mesma cor. Aí, ué. Bom, o coaching. O coaching, ele trabalha tanto o lado emocional quanto o lado de técnicas de estudo. Hoje em dia, a gente tem o coaching online. Então, a gente tem uma entrevista via Skype e depois o acompanhamento é todo feito via WhatsApp. Até queria que você falasse um pouquinho disso, que muita gente tem dúvida do WhatsApp, porque fala assim, mas não precisa de mais encontros via Skype e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar as técnicas de coaching para o emocional de acordo com a sua dificuldade. Então, se você tem ansiedade, se você tem sabotador, de acordo com as nossas conversas, você vai demonstrando as suas dificuldades e eu vou trabalhando elas pontualmente. É totalmente individual o coaching. A gente até conversa, não tem... Eu até tenho um grupo, mas o grupo é sempre para avisos, não tem bate-papo no grupo. Então, assim, são sempre eu e você, o coach.
Não tem nada generalizado. Mesma metodologia. A gente tem uma metodologia base, mas vai adaptando caso a caso. No caso da Alana, ela tinha 6 horas. Eu queria puxar para 4, 5 horas, ela não deixava. Mas a gente ia adaptando a realidade. Então, é totalmente personalizado. Não sei se você tem alguma pergunta mais específica. Se tiver, me manda um e-mail que eu ou a minha equipe a gente responde. Vai ser um prazer, tá bom? Qualquer dúvida, pode encher o e-mail de pergunta que não tem problema, não. Alguém tem mais alguma pergunta? As pessoas passam olhando pra gente assim. Você quer falar sobre o WhatsApp? Ah, o WhatsApp, verdade. Fala aí do WhatsApp. Tá vendo? A pessoa nasceu já. Sobre o WhatsApp, eu acho que é melhor do que o Skype, sério. Porque você ficar olhando para uma câmera e falando para a pessoa das suas dificuldades, dos seus defeitos, o que você está sentindo, às vezes não é tão fácil. E no WhatsApp você coloca o dedinho lá no microfone do WhatsApp, fecha o olho e vai falando. Então, assim, eu deixava ali minha mensagem para a Débora, ela respondia, às vezes logo de imediato, às vezes demorava um pouquinho, mas no mesmo dia, tirava as minhas dúvidas. Então eu não tive problema nenhum com o WhatsApp, foi bem funcional, além de ser barato, né? Porque Rondônia e Rio, caro. Sai caro, né? E é uma coisa que perguntam também, se o WhatsApp você acaba tendo um contato maior do que pelo Skype. Eu acho que sim, porque o WhatsApp tá na mão. Às vezes, por exemplo, eu tava na rua, não tava em casa, e vinha uma coisa, um questionamento, um pensamento, uma dúvida, e eu já poderia fazer a pergunta ali. O Skype eu não tenho no meu celular, então eu ia ter que estar na minha casa. Exatamente. Eu não preciso fazer a make. Funciona pra mim também. Eu também falo da rua, também falo de camisola. Exatamente. Às vezes à noite, quando eu ia dormir, ela tinha horário que ela falava, ó, de tal hora eu respondo. Mas durante a noite, ou outro momento, você pode deixar que quando eu voltar eu vou responder. Então, eu deitava a cabeça no travesseiro, eu pensava sobre o dia, como foi difícil, ou alguma coisa que ficou ali na minha cabeça, eu desabafava para Débora e no outro dia, quando eu acordava, ela já tinha uma resposta para me dar, porque o fuso horário ajudava. Eu tava... Você some e ela te procura. Acredite você não consegue. É verdade. No último concurso TRT14, a Ionai, que a gente estava falando que é minha sócia, que é a coach da Débora, que acabou de comentar, e a gente estava meio rebelde, as duas, né? Bastante. Aí a Débora deixava mensagem pra mim e pra ela. A Ionai falava assim, a Ionai o nome dela, tá? Tô falando Ionai errado. Ionai. Ela falava assim, amiga, você viu? Olha, a Débora me mandou um áudio. Eu falava, ela mandou pra mim também. A gente não ouviu o áudio mandar outra, mas a gente sempre falava, ela me mandou um áudio, eu também mandou pra mim, vamos estudar. Então, assim, ela puxa a orelha. Eu sou de Paraná, fica 370 quilômetros, com J, de Paraná, fica 370 quilômetros de Porto Velho. Eu vi a Monique falando aqui, Monique, minha coach, ela falou que vai dar um pulo aqui. Vem que daqui a pouco a gente tá indo embora. E aí, gente, se ela passou aqui pro Rio? Não, ela passou pra... Fala aí, não tem nada. Eu passei pro TJ Rondônia, eu não passei pro Rio, eu tô passeando no Rio porque eu tenho uma prima que mora aqui e coincidiu que ela mora no mesmo bairro da Débora, então a gente aproveitou para se conhecer pessoalmente. E aí, gente? Esgotaram as perguntas? A gente vai finalizar, então. Você quer falar mais alguma coisa? Alana. Eu adorei nossa conversa. Vocês gostaram, gente? Se vocês estabelecem... Eu tenho horário de resposta, que é de... Eu sempre esqueço. De segunda a sexta, de 9 da manhã às 7 da noite. Às vezes eu respondo até fora do horário, mas eu respondo todo mundo, por exemplo. Às vezes 11 horas da noite eu estou respondendo, mas todo mundo que mandou até às 7. Mas se você quiser mandar 1 hora da manhã, 5 horas da manhã, 8 da manhã, não tem problema. Você manda a hora que você tiver. O primeiro momento que eu tiver. Desculpa com você também, Débora. Então vem, gente. Vamos marcar um encontro de concurseiros. Bora fazer isso. É verdade, isso é legal, né? Legal, né? Com o Rodmac na mão, tem que ter Wi-Fi, porque a gente demorou. Olha a planta, gente. Vocês não têm noção de como a gente lutou nesse shopping para conseguir Wi-Fi e tomada. Quando a gente achava o Wi-Fi, a gente não achava tomada. Quando a gente achava tomada, a gente não achava Wi-Fi. Que bom, gente, que vocês gostaram. A Monique já tinha até dado essa ideia, porque ela falou, vamos juntar todos os seus coaches. Não tem como. É o Brasil todo, não tem como.
Então, gente, vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês. Adorei esse bate-papo. A Lana, uma querida. Adorei. Não contava com a desenvoltura dela frente às câmeras. Eu falei, vamos ver o que vai dar. Ela, não, na hora que eu falei, ela falou, não, vamos, lógico. Eu falei assim, nossa. Me lança pra fama aí. Quer ser famosa agora. Então, você quer falar alguma coisa, Lana? Se despedir? Olha, quero falar pra vocês que a Débora é muito mais bonita pessoalmente, tá? Ela tá de dieta, mas... Quer dizer que eu sou feia? Não, você é muito mais bonita. Não diz que você é só bonita pessoalmente. Ela tá de dieta, mas já tá dando super resultado, porque ela é bem mais magrinha pessoalmente. Ai, obrigada. E dizer pra vocês o seguinte, que eu vou voltar pra casa terça e vou recomeçar a luta, né? Porque 17 dias sem estudar, agora eu vou começar com outro foco. Então a gente vai estar no mesmo barco e juntos e sabendo que se a gente não tentar hoje um pouquinho, a gente não vai conseguir. Então vamos começar hoje devagarzinho, vai chegar uma hora que vai acontecer para cada um de nós. Boa sorte pra gente. Que isso, arrasou no recado. Pagaram espumante pra mim. Ai, Anaí, você que vai pagar, tá me devendo. Minha filha, vamos beber muito espumante. Você tá pagando? A crise, minha filha. Com crise não dá pra beber tanto espumante assim, não. Tem impressão que conhece a Débora de algum lugar. Às vezes você conhece da vida ou do YouTube. Obrigada, Ela é uma fofa, né? Legal, não fofa gordinha. Não, fofa legal, fofa legal. Então tá, gente, foi um prazer ter vocês aqui. Se alguém tiver interesse em saber sobre o coaching, é só mandar e-mail para Débora, com H no final, @coachingaprovacão.com.br. Tem o e-mail aqui na minha... Tem o e-mail aqui no meu perfil, é só olhar ou falar comigo nas redes sociais que eu passo os contatos direitinho, tá bom? Quem quiser adicionar a Lana nas redes sociais também pode? Pode, Alana com 2 L's. Alana com 2 L's. O Instagram é Alana com 2 L's Olivaira, tá? Não é Oliveira, é Olivaira. Então, Alana com 2 L's Olivaira. No momento só tem foto de viagem, gente. Mas quando eu voltar a estudar, vai ter foto de estudo, tá? Então tá bom, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Adorei nosso bate-papo. Eu tenho Snap, a Lana tem também, né? Só que você posta, Lana? Posto. Ela posta, ó. O meu é blog C Dedicada. Alana Oliveira também, igual o Instagram. É porque eu uso pouco, nunca dei pra ninguém meu Snap. Então tá bom, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Bons estudos e, ó, lembre do recado da Lana, hein? Não desistam, um pouquinho cada dia e é seguir firme que a aprovação chega. Ela tá aqui pra comprovar. Tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima oportunidade.